nós recebemos em Cristo é a força que vem dele. E que força é essa? Pensando, imagine todo domingo você estar na igreja, todo domingo. Quem consegue fazer isso? Não sei quantos anos você tem de vida cristã, mas eu me converti com 17 anos. Eu vou na igreja, minha mãe nos levava desde menino, né? Mas aos 17 anos, contando aí a minha vida cristã, porque quando você é menino, você vai porque o pai e a mãe mandam, você vai. A partir disso, se não houver a conversão e a consciência do Evangelho, aí você começa a ficar um pouco mais rebelde, né? E algumas justificativas, mas quando você encontra o Senhor, você vai por alegria, você vai louvar ao Senhor, que você tem prazer de estar lá. Então, desde os meus 17 anos até hoje, né? Obrigado, irmão. Eu nunca faltei em perdão. Teve um dia que o Corinthians jogou, aí eu faltei, mas eu era jovem, né? Eu era jovem, está desculpado, né? Não estava, mas eu faltei 1 ou 2 domingos por algum motivo. Mas todo esse tempo, nunca faltei em um culto, né? Exceto esses 2 ou 3 momentos que se deram ali. Mas enfim, o que é isso? É força. Fala para um incrédulo, alguém que nunca conheceu a Cristo, ir para a igreja. Vai vir dores, vai vir preguiça, vai vir compromisso. Ele pode inventar um monte de coisas para não ir. E há vários outros assuntos, há várias outras coisas que vão tirar dele, vão dar a ele o objetivo de sair de casa para fazer aquela coisa, vão motivá-lo a fazer aquela coisa. Mas ir para a igreja, não. Então, o que leva uma pessoa, e eu posso imaginar que você também, talvez, alguém que possa ter a mesma idade, né? Espiritual talvez, ou se tiver menos, mas desde a sua conversão, você vai percebendo que você quer estar na igreja, você deseja servir ao Senhor, você deseja se reunir. Mas quando você pensa em todos os anos que você, em todos os domingos que você separou para estar ali, você fala, de onde vem essa força? Porque naturalmente nós não temos, naturalmente nós não encontramos. E quando você vai para a igreja, você vai encontrar problemas, né? Você vai encontrar situações que eu não gostava disso, né? Não é uma coisa que me agrada, mas mesmo assim em Cristo você vai, porque a nossa reunião não está baseada no amor fraternal tão somente. Lembram que João vai dizer no primeiro capítulo da sua carta? A nossa comunhão está em Cristo, é por Ele que estamos aqui, né? Desta forma nós vamos percebendo quão grandioso é o fato da salvação e a transformação que o Senhor realiza em nossas vidas, e nós muitas vezes não percebemos isso. Não percebemos o agir de Deus. É claro que temos falhas e fraquezas que precisamos lutar a cada dia, né? Não estamos eximindo esse fato, mas quando nós olhamos para a nossa vida desde a nossa conversão e vamos percebendo, eu não faria isso de forma natural, como um homem natural, eu não teria forças para fazer isso. É o Senhor quem nos dá o prazer, a alegria de estar aqui sentados, reunidos em nome dele mesmo, para estar adorando a Ele e ouvindo a sua palavra. Oremos para que o Senhor nos conduza, né, na melhor direção de fato e no alimento da sua palavra para o bem-estar da nossa vida espiritual, moral e toda a nossa vida, enfim. Nós temos alguns visitantes, temos um casal aqui na frente, né? Poderia dizer o nome de vocês, por favor? Francisco, Verônica. Brasileiros? Argentino? Hablo espanhol então? Ok. Teremos uma família venezuelana, vocês podem. Eu estou só vou ver aqui, eu não falo nada. Eu não falo nada. Eu só falo português. É um prazer tê-los conosco, tá bom? Então aqui há muito tempo, não? 2 meses. 2 meses. Há 2 anos, mas aqui em Blumenau 2 meses. Bom, é um prazer tê-los conosco aí. Sempre que quiser chegar, estejam à vontade. Os portos estão abertos. É necessário
Temos também Carlos, é um prazer. Carlos também, o Carlos Mauridael, esteve conversando com ele há pouco, né? Mauridael está nos visitando aí pela primeira vez, é um prazer. Sempre que estiver por aqui, quiser retornar, as portas estão abertas, tá bom? É um prazer. Há mais alguém que nos visita nesta noite? Não? Somos nós mesmos aí? Então, tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Naum. Compreendem bem o português? Bastante. Nós passamos algumas semanas conversando sobre o livro de Jonas, né? De Jonas. E vimos ali o propósito de Deus em salvar aquele povo. O propósito de Deus em que o Evangelho, por assim dizer, né, o Evangelho do Velho Testamento, chegasse ao coração dos ninivitas. E chegou, apesar de Jonas, né? Apesar daquele missionário, aquele profeta rebelde, nacionalista que era, não queria ver aquele povo convertido. Mas apesar da fraqueza de Jonas, Nínive em peso se converte. Nínive em peso se converte. Toda a Nínive se volta para o Senhor, se arrepende do seu pecado, se arrepende do mal que fazia. E Nínive era a capital, pelo menos nos últimos momentos do Império Assírio. Nínive veio a ser a capital do Império, cidade importantíssima. Mas o problema é que no seio da raça humana, uma pequena palavra de apenas 6 letras interferiu no nosso relacionamento com Deus. 6 letrinhas só. A palavra pecado. E quando o pecado entra, não é que ele é maior do que o Evangelho, mas como Pedro vai dizer, o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando alguém para devorar. Paulo vai dizer, o pecado, o autor de Hebreus, né? Vai dizer no capítulo 12 de Hebreus, o pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente, a palavra tenaz é algo que cola, que gruda, que pega, né? Nós trabalhávamos numa empresa quando mais jovens, e nós tínhamos a Tenaz, né? Uma das pontes rolantes que transportavam placas de aço. Uma delas era eletroímã, que grudava, né, com ímã, eletromagnetismo, e outra era a Tenaz, que era uma garra que pegava a placa e não soltava. Não tinha jeito, você transportava aquelas placas de um lado. Assim é o pecado que está na sociedade humana, está na humanidade, está tenazmente ali grudada e não deixa a humanidade viver sem manifestar, porque faz parte da nossa vida. Não estou fazendo uma apologia ao pecado, mas é uma realidade, faz parte da nossa vida o pecado. João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, fazemos o mentiroso, e a verdade não está em nós. É um fato com o qual nós temos que lutar constantemente em nossas vidas. Não há como fugir disso. E o livro de Naum é uma prova disso. Mas por que o pastor está falando de Naum? No livro de Naum se falou de Jonas. Nós vamos explicar isso. E vamos ler do versículo 1, do capítulo 1 de Naum, do verso 1 até o verso 8. E acho que quando nós começarmos a ler, os irmãos já vão compreender o porquê que nós vamos falar sobre isso. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece a Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha.
Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo, pela tua palavra. Fala aos nossos corações pelo ministério do teu Santo Espírito nesse momento. Nós oramos e pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Entenderam o que nós vamos falar sobre o livro de Naum? Nós falamos sobre Jonas, quando Deus o mandou para pregar em Nínive, para salvar aquela nação, aquela cidade, e o Evangelho, por assim dizer, ser introduzido naquela nação, para que aquelas pessoas tivessem os seus corações quebrantados pelo poder da palavra do Senhor. E nós vamos terminar o livro de Naum com Deus perguntando a Jonas: eu não posso ter misericórdia, você está aí tendo compaixão da planta que nasceu e morreu, e eu não posso ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Nós não sabemos nem podemos precisar quantas pessoas se converteram naquele avivamento em Nínive, mas o fato é que pelo menos 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, estamos falando de 120 mil crianças. Esta é a grande questão. Quantas mil pessoas adultas tinham, não sabemos, mas o fato é que milhares de pessoas se converteram. Imagine você vivendo ali. Imagine nós hoje conhecendo a Deus, conhecendo o Evangelho de Cristo, conhecendo a salvação em Cristo Jesus, podermos ver esta manifestação gloriosa da misericórdia de Deus em converter pessoas, trabalhar em homens, converter mulheres, homens, jovens, e todos se renderem ao Senhor, se vestirem de pano de saco, sentarem sobre as cinzas e jejuarem para que Deus perdoasse os seus pecados, porque eles reconheceram a sua indignidade e Deus os perdoou, e eles sentem a alegria de ver o seu coração sendo perdoado pelo Senhor, as suas transgressões sendo libertas por Deus. O irmão Fernando testemunhou há pouco, me permite, irmão, falar sobre a tia dele, que estava no leito ali do hospital, e o seu tio me perdoou. Seu pai, o pai dele, foi a ela e falou, uma senhora de 65 anos, descobriu que estava na verdade com câncer terminal, e o pai dele foi lá e falou do Evangelho, e ela se converteu. E quando alguém perguntou, me corrija por favor se eu estiver errado, tá? Me corrija se eu estiver errado em algum momento. E alguém perguntou como é que você está, ela falou: agora eu não tenho mais medo. Isto mostra a transformação que o Evangelho pode realizar no coração do ser humano. Nós começamos a pensar além desta terra, que a nossa vida não se reduz, não se limita apenas às coisas que temos ou conquistamos aqui, mas é muito mais do que. Paulo vai dizer isso: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Percebam a transformação que pode acontecer na vida de um ser humano ou de uma sociedade por causa do Evangelho, por ocasião do Evangelho ter entrado. Paulo vai falar isso aos Tessalonicenses: qual foi o nosso ingresso no vosso meio, e que vocês, deixando os ídolos, vos convertessem ao Deus vivo, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Há uma transformação muito grande na vida de um ser humano. Seus propósitos, seus parâmetros, seus ideais mudam. Ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de estudar, claro que não, mas tudo aquilo ele faz para a glória e honra do Senhor. Imagine nós lá em Nínive percebendo isso, mas como falamos no início, há uma mensagem aqui, irmãos, uma mensagem de consolo, mas também uma mensagem de destruição, uma mensagem de alegria, mas também uma mensagem de pesar, uma mensagem de graça, mas também uma mensagem de juízo. Sentença contra Nínive. Que Nínive? Aquela mesma Nínive. O livro de Naum foi escrito 150 anos depois. As profecias de Naum se deram 150 anos depois que Jonas prega
e aquele povo se converte. E agora Deus tem que enviar novamente um profeta para Nínive, para pregar naquela cidade, porque eles, gerações depois, permitiram que o pecado voltasse, que eles retornassem às mesmas práticas de outrora. E aí Deus tem que enviar um profeta. Esse profeta é Naum. Não se sabe muito sobre Naum, quem era ele, sua família, sua profissão, mas sabe-se apenas que seu nome era Naum. E o nome Naum significa consolador, e ele era Elcosita, como está aqui, ele está na sua versão também. Naum, o Elcosita, é a única coisa que se sabe. Algumas coisas podem ser faladas, algumas considerações, mas nada baseado de fato numa veracidade histórica. O que temos é o que a Bíblia nos diz. E esse livro começa com uma declaração da majestade de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor dá uma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Percebam que essas palavras do profeta Naum é na verdade uma poesia, é um acróstico. Cada letra que inicia esses versículos aqui forma um acróstico, tipo A, B, C, D, E, F. É uma poesia que Naum escreve. É um poeta-profeta, um profeta-poeta. Mas essa era a realidade. E nós temos aqui uma mensagem de consolo, mas também de destruição. Quando nós temos aqui a descrição da majestade de Deus, aqueles que temem ao Senhor, ou seja, o cristão, aquele que teme a Deus, ele vai se alegrar quando ele lê essas coisas. Quando ele lê essas palavras, ele toma para si essas promessas, essas verdades, que não são descritas tão somente aqui, mas em toda a palavra do Senhor, mostra a majestade, mostra a grandeza de Deus. E na sua majestade, o cristão se alegra, porque no versículo 3, nós vamos perceber o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O Senhor é tardio em irar-se. Ou seja, o Senhor é paciente. Que alegria poder ter neste Deus em quem eu confio, ao qual um dia eu depositei a minha vida, saber que Ele é um Deus paciente, porque eu olho para mim e percebo quão pequeno sou, quão fraco e débil sou eu. Mas esse Deus é paciente ao ponto de, pela sua graça em seu Filho Jesus Cristo, tolerar essas minhas falhas. Isto deve trazer a nós, como servos do Senhor, a alegria de entender quão grande Ele é, quão paciente Ele é, e dizer obrigado, Senhor. E em nossas orações declarar ao nosso Deus que a sua paciência tem nos trazido até aqui, que a sua misericórdia tem nos trazido até aqui. Não fosse a sua misericórdia, ora já teríamos sido consumidos de todo. Quando Moisés vai para o Monte Sinai, o Senhor o leva, e ele tem aquele tempo, aquele momento com o Senhor, aquele contato, por assim dizer. Moisés vai falar da majestade de Deus, do caráter de Deus, e ele não tem outras palavras. Vamos abrir em Êxodo capítulo 34.
Moisés estava ali no monte com o Senhor, e no versículo 5 do capítulo 34 de Êxodo, nós vamos ler ali: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Você tem um encontro com Deus, e a única coisa que você consegue dizer é que Ele é longânimo, que Ele é compassivo, que Ele é paciente, é grande em misericórdia. Sabe por quê? Porque nós contemplamos a nós mesmos. E eu me colocando no lugar de Deus, ao me contemplar, eu diria: se eu fosse Deus, eu não me toleraria. Se eu fosse Deus, eu já teria me extirpado da história da raça humana há muito. Quando eu olho para mim mesmo e percebo a mim, mas não sou eu, obrigado, Senhor, porque és Tu, na Sua grandeza e na Sua misericórdia, o Senhor tem nos dado esta maravilha de poder viver a Sua graça a cada dia. A cada dia, a cada amanhecer, a cada provisão, a cada sustento, a cada momento que percebemos a Sua mão, a cada momento de talvez de perda, mas quando nós reconquistamos aquela coisa, ou quando perdemos, mas o Senhor enche os nossos corações e faz-nos perceber que aquela coisa de fato não era tão importante quanto julgávamos ser, e nós vamos conhecendo ao nosso Deus cada dia mais, no que diz respeito às coisas eternas, e nós vamos entendendo o Seu trabalhar na nossa vida, e vamos dizendo: Senhor, quão longânimo és Tu. Fico imaginando o Senhor Jesus tendo que ensinar os discípulos, não é? E eles vão lá e multiplicam o pão, e eles veem o poder de Jesus em multiplicar os pães. Aí no barco, Jesus conversando com eles, e ele começa a falar do fermento dos fariseus. Acho que é porque nós não trouxemos pão. Rapaz, não tem nada a ver com pão. Estou falando do fermento dos fariseus, do pecado deles. Quão tardios somos nós em entendermos as lições do Senhor, mas o Senhor é longânimo em continuar nos ensinando. É um professor muito paciente. E ele vai terminar, Moisés vai continuar dizendo no capítulo 33, verso 19. Perdão, antes disso, né? Vamos terminar nossas ideias. 33, verso 19 vai dizer: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés, se eu passar diante de ti, você não vai suportar, mas eu vou passar diante de ti toda a minha bondade e te proclamarei o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor mostrou para Moisés toda a sua bondade. Uma das coisas que Deus quer mostrar para nós é nos ensinar na sua paciência, quão paciente Ele é, quão longânimo Ele é, quão misericordioso Ele é, apesar de nós ainda assim mantermos muitas vezes rebeldes a Ele. E em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nós vamos ver ali também, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, vai dizer: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarde o Senhor a sua promessa, mas Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pensem nesse Deus. Imagine esse Deus longânimo, olhando para a sociedade humana. Nós que estamos sempre prontos a nos degladiarmos, a entrarmos em conflitos e atritos, e esse Deus olhando para nós está sempre pronto a nos salvar. Foi isso que Ele fez com Nínive, quando Ele enviou Jonas. Deus queria trabalhar na vida de Jonas, sim, mas Deus também queria trabalhar na vida daquela nação, para que a Assíria conhecesse a sua palavra, conhecesse a sua majestade, conhecesse a sua misericórdia. E Ele o fez.
E o povo de Nínive conheceu esse Deus maravilhoso. Deus não somente é um Deus paciente, longânimo, mas Ele é um Deus poderoso. Percebam, a partir do versículo 3, na parte B do versículo vai dizer: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e Ele vai usar elementos da natureza. Se para nós hoje, cuja tecnologia é uma tecnologia avançada, e nós temos casas mais fortes, concreto armado, nós temos laje nas nossas casas, nós temos materiais de melhores condições para nos proteger das intempéries, da chuva, do vento, das tempestades. As tempestades aqui está falando mais da terra, e quando fala em tormenta, não sei como está na sua versão, mas quando fala em tormenta está falando do mar. Mas hoje nós temos condições de nos proteger. Se começa agora um vento forte, né? E pode arrancar telhas, mas essas paredes não vão ser arrancadas, né? A menos que Deus não queira, claro, né? Se Deus quiser, Deus é soberano, poderoso para fazer o que quiser. Mas nós temos construções, edificações muito mais fortes, muito mais resistentes do que naqueles dias. Por isso Ele vai usar forças da natureza. Ele vai dizer: o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se puxa. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Então, Ele usa forças da natureza, porque nós sempre tememos a força da natureza, e mesmo com todas essas tecnologias que nós temos, e essa capacidade de nos proteger mais e melhor dos efeitos da natureza, ainda assim, nós ainda tememos. Ainda assim, nós tememos o que a natureza pode fazer. Não faz muito, um jovem morreu quando entrou no rio aqui, nos dias de enchente ali na Vila Itopá, né? Perdeu a sua vida ali. É a força da água, é a força do rio. Quantas pessoas já não morreram afogadas no mar, por tempestades, enchentes e por aí vai, terremotos? É a força da natureza. Mas Naum quer mostrar aqui o poder de Deus em todas essas coisas. E ele vai dizer, vai mostrar que em todos esses momentos, seja nas dificuldades, quando estamos olhando para as nuvens e não entendemos o que está acontecendo, o mar e todo o seu poder, ele fala aqui sobre Bazã, o Carmelo e a flor do Líbano, está falando da prosperidade que esses lugares, que essas regiões, eram regiões prósperas no cultivo de alimento, de flores, eram lugares férteis, terras férteis, mas ainda assim não são suficientes para mostrar ou se contrapor ao poder de Deus. O que estamos vendo aqui, irmãos, é um Deus poderoso. E esse Deus poderoso que Ele conhece cada situação em que nós estamos vivendo. Cantamos há pouco: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Está se referindo quando Jesus estava no barco com os discípulos, e eles ali tremendo de medo, já não sabiam mais. Senhor Jesus, a gente vai morrer aqui. Jesus se levanta e acalma o mar e o vento. É o Senhor Jesus, acalmou o mar. Quem é este que até o mar, o vento lhe obedece? Este é o nosso Deus. Não há nada demasiado difícil para Ele. E quando nós olhamos para isto, quando nós olhamos para essas palavras, nós só temos a nos alegrar. Por isso, é uma mensagem de conforto, de consolo para mim, para você que já recebeu a Cristo como Senhor da sua vida. Estamos falando também de uma outra coisa que recebemos, uma outra promessa que Deus nos dá, que é a alegria em Cristo. Nós podemos nos alegrar em Cristo, nós podemos viver em paz em Cristo, porque sabemos que Ele está conosco, Ele é poderoso. O nosso Deus é soberano e Ele controla todas as coisas. E se alguma coisa, em algum momento, a nossa casa destelhar, é porque Ele quis. Me parece que essa mensagem, essa conversa é uma coisa mais de Idade Média. Não, é o mesmo Deus. É
o mesmo Deus, continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele nos protege pelo seu poder. Jesus fez isso com os seus discípulos. Talvez eu poderia abrir a oportunidade de você citar quantas vezes você já percebeu o livramento do Senhor na sua vida. Questões de doença, talvez de acidente, que você poderia ter morrido. Certa vez eu estava no rio brincando o rio estava me levando, eu não sabia nadar, era menino, 10 anos. E quando eu vi, estava me afogando. Meu irmão foi lá e me puxou, mas velho, me puxou, eu poderia ter ido embora, ter morrido. Mas estou aqui. O que é isso? Senão o livramento que Deus nos dá em momentos que de forma natural você não poderia pensar em outra forma, senão uma intervenção divina, um milagre de Deus sendo realizado ali. E quantas outras coisas nós podemos perceber e ver como Deus está nos abençoando e protegendo. E não somente isso, temos um Deus poderoso, porque Ele é poderoso, e um Deus protetor, Ele nos protege. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é isso que o salmista nos diz? Versículo 7. Naum capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que neles se refugiam. Ah, se Nínive continuasse, se as gerações, porque os seus pais, os seus avós receberam a palavra, se converteram na mensagem de Jonas. Ah, se essas gerações que passaram permanecessem na palavra do Senhor, em conhecer ao seu Deus, em conhecer ao Deus Criador de todas as coisas, esse Deus soberano, poderoso e longânimo que é, eles estariam se debruçando, se deliciando desta mensagem, desta promessa que temos para nós. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É um salmo que fala dessa proteção do Senhor. Não há perigo que possa vir sobre nós, que o Senhor não esteja no controle. Não há nada que possa acontecer conosco que Deus não saiba. Então nós podemos estar felizes, calmos, tranquilos, porque sabemos que Ele nos protege. Ele está comigo, Ele está com você. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Você já dedicou a sua vida a Ele? Você já reconheceu Ele como o Senhor da sua vida? Amém! Já contei essa ilustração, mas vou contar de novo. Como aquela menina que foi chamada, não é? Para declamar o Salmo 23. E o pastor, todo orgulhoso, vem aqui, Mariazinha, declama para nós o Salmo 23, E ela veio. O Senhor é o meu pastor. E foi, pastor? Sério? De novo? Sim, é. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Mariazinha, o salmo continua. Ela, pastor, se o Senhor é o meu pastor, é claro que nada vai faltar. Ele já é meu pastor, então eu já estou segura nisso. Eu sei que me protege, eu não preciso dizer mais nada, eu não preciso falar, mas Ele é o meu pastor. E ela pegou e se sentou, e foi a lição da noite, não é? Se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor é o meu pastor, se Ele é o seu pastor, é claro que nada vai lhe faltar. Eu estou dizendo que o restante do salmo é ineficiente ou não precisaria existir? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos internalizar a verdade que nós lemos, do que nós entendemos na palavra. Se o Senhor de fato é o meu pastor, é claro que nada vai me faltar. Ele é o meu pastor, eu sou sua ovelha, Ele me leva para pastos verdejantes. É claro que Ele vai me levar para as melhores alimentações, para os melhores lugares. Ele vai me proteger, Ele é o meu pastor. Um bom pastor dá vida pelas ovelhas. É isso que Ele faz. Este é o nosso Senhor Jesus. Este é o nosso Deus. Eu citei Salmo 91, aquele que habita, mas tem um outro salmo também. Conhece o Salmo 90? Também falando da proteção do Senhor.
Portanto, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. É o Senhor nossa proteção. Mas o Salmo 90 também vai dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Conhece esse louvor? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Alguém pode pegar o violão para mim, por favor? Obrigado. Vamos ficar em pé? Vamos cantar esse louvor? Conhece? Não tem na projeção. Não tem na projeção? Só para a gente descansar um pouco o joelho aí, as pernas, né? É a mesma palavra que está aqui, a menos que a sua versão seja diferente, tá? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade a eternidade, tu és Deus. Obrigado. Vamos mais uma vez? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o nosso Deus, que de eternidade a eternidade, Ele é o nosso refúgio, pois Ele nos protege constantemente. Pode sentar, irmão. Obrigado. Ele nos protege, agora e para sempre. Lá em 2 de Pedro nós lemos o seguinte: Segunda de Pedro, nós lemos ali, capítulo 3, no versículo 9, não é? Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo, falando da longanimidade, da paciência, da misericórdia de Deus. Mas lá no versículo 3 e 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O Senhor nos protege até aquele dia em que Cristo mesmo haverá de retornar para levar consigo a sua igreja. Irmãos, esta é a promessa que nós temos. Quando olhamos para essas verdades, e Deus está se dirigindo, o profeta Naum está se dirigindo para Judá, está dizendo: olha, eu fui lá em Nínive, Jonas pregou lá, aquele povo se converteu, mas as gerações passaram 150 anos depois, e eles voltaram às mesmas ações, e eles estão oprimindo o meu povo Judá. Agora eu vou me voltar novamente contra Nínive, e agora não haverá mais nenhum tipo de esperança para isso. Mas quanto a você, Judá, há esperança. Vocês são o meu povo. Nós, a igreja, somos o povo de Deus.
O Senhor é longânimo. E talvez pode parecer que esta longanimidade para nós é tardia. Mas o que nós estamos vivendo nesse processo é o processo de esperar um novo céu e nova terra. E Ele vai nos proteger até aquele dia. Ele vai nos proteger até nós chegarmos lá. Por isso é uma mensagem de consolo, mas é também uma mensagem de destruição. Porque aquele que está lendo esse livro e não tem a Cristo como Senhor da sua vida, não tem Deus, Criador dos céus e da terra, como Senhor do seu ser, ainda não tem entregado o seu coração, não tem compreendido que é pecador e que necessita da graça de Deus para a sua salvação. Este livro não pode trazer outra coisa senão a apreensão. É um livro de juízo, são palavras de juízo. Quando Naum está dizendo no versículo 2: o Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Quem é inimigo de Deus? Mas eu sou uma boa pessoa. Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é o dom de Deus, é o presente, a dádiva que Deus está dando para a raça humana. E se eu rejeitar isto, eu sou, sim, inimigo de Deus. Falamos semana passada: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como é que nós encontramos paz com Deus? De que maneira nós conseguimos paz no relacionamento com Deus? Em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Não é mediante as suas obras, não é mediante o que você faz, não é a sua sabedoria, não é a minha simpatia, não é o meu ministério que está bombando, não. Eu vou encontrar esta paz tão somente em Cristo Jesus, quando eu dobrar os meus joelhos e entender que sou pecador e preciso da graça de Deus revelada na cruz do Calvário. Somente aí eu deixarei de ser um inimigo de Deus para me tornar um filho dele, para ter paz com ele. Enquanto não entender isso, enquanto não perceber isso, o Senhor não está olhando para mim como um salvo em Cristo Jesus. Deus foi a mim, Jonas pregou, o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas, mas gerações depois eles viraram as costas para o Senhor. Outras gerações esqueceram daquela bênção, daquele avivamento que os seus pais, que os seus avós experimentaram. E agora eles viraram as costas para o Senhor. E o Senhor tem que voltar. Agora Ele vai enviar. Agora Ele vai. Por quê? Porque Deus tem zelo por Israel. Deus tem zelo por aquela nação. Que Deus queria trabalhar em Jonas, mas Deus também queria trabalhar com o povo de Israel. E Deus tem zelo pela sua igreja. Deus zela pelos seus. E Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E por isso Ele nos protege. Quantas pessoas debocham da igreja, desfazem da igreja de Cristo? Quantas pessoas olham para a igreja e estão entendendo a igreja como alguma coisa talvez passada e quadrada? Talvez estão usando a igreja não somente para os seus benefícios, para ganhar dinheiro, status e por aí vai. Essas pessoas não estão entendendo o Evangelho. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que nós não estamos como muitos outros mercadejando o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Quantas pessoas estão debochando da obra de Cristo Jesus revelada na cruz do Calvário? Essas pessoas são inimigos de Cristo. Judas, João vão escrever nas suas cartas sobre pessoas que estavam dentro da igreja, estavam convivendo com os cristãos, mas eram falsos mestres. Na verdade, João vai dizer: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque na verdade a mensagem que eles tinham, o que eles queriam passar, era tão somente benefício para si próprio, mercadejar o Evangelho ou qualquer outro tipo de coisa. São inimigos da cruz de Cristo, Paulo vai dizer. Há uma gama muito grande de pessoas que hoje estão rejeitando Cristo, estão rejeitando o poder de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Por isso o Senhor vai dizer: o Senhor Deus é zeloso e vingador, é vingador e cheio de ira.
O Senhor toma vingança contra os seus adversários, todos aqueles que não estão olhando para Cristo, e olhando e percebendo a obra de Cristo. Não estou dizendo que a igreja seja um lugar sem problemas, já comecei falando sobre isso. É claro que temos, mas nós temos problemas no nosso trabalho, temos problemas na nossa família, temos problemas no nosso círculo social, mas nós nunca deixamos essas instituições. Nós continuamos ali. Nós continuamos amando nossa família, apesar dos problemas, porque afinal de contas é família. Nós continuamos amando ou seguindo o nosso trabalho, apesar dos problemas e das injustiças que vemos, porque afinal de contas eu preciso do meu salário. Mas e a igreja? A igreja é aquela instituição que o Senhor estabeleceu, e Ele está na terra. Quando nós não olhamos para isso, para esta obra de Cristo Jesus, para os nossos dias, nós estamos rejeitando a obra dele para as nossas vidas. Pode parecer pesado, mas estamos nos constituindo como inimigos de Deus. E ele vai tomar vingança. 2 Reis, capítulo 18, verso 25. Percebe que Segunda Reis, capítulo 18, versículo 25, Rabsaque, o assírio, vai dizer ao povo de Judá, versículo 25, do capítulo 18 de Segunda Reis: acaso subi eu agora sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, servo de Joai, a Rabsaque: rogamos que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu Senhor para dizer essas palavras de somente a teu Senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? No versículo 30, então aqui Rabsaque, o assírio, está confrontando o povo de Judá, o povo de Deus. E no versículo 30 então vai dizer: nem tão pouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Rabsaque aqui não estava só confrontando os homens da cidade, mas ele estava confrontando o próprio Deus, o próprio Senhor. Capítulo 19, verso 10 a 13, nós vamos ler ali: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Ezequiel e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei de cidade de Sermafaim, de Rena e de Iva? Ou seja, ele confronta aqui e continua a sua confrontação. Capítulo 19, verso 22 a 13. Perdão, 22 a 23, né? Capítulo 19, verso 22 a 23. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel? Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes. Aos mares interior do Líbano deitarei abaixo os seus altos cedros de cipés escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. E aí, a partir do versículo 35, nós vemos ali a destruição do exército dos assírios. Versículo 35: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Este é o Senhor, o Deus de Israel, Deus de Judá, o Deus da igreja que está reunida nesta noite aqui, com certeza. O Senhor tem dado uma mensagem de consolo àqueles que o temem, mas àqueles que insistem em ser inimigos de Cristo, inimigos do seu plano, inimigos da igreja, sofrerão eterna destruição.
Eu espero que todos que aqui estão estejam entre aqueles que estão regozijando-se pelas palavras de Naum, por perceber que Deus é um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus protetor. Porque quando nós olhamos para Deus apenas como aquele Deus que julga, apenas aquele Deus que vai vir com juízo, porque eu ainda não entendi que sou inimigo dele e preciso me reconciliar com ele, eu não tenho outra alternativa e esperança senão a destruição total. Nós lemos em 2 de Pedro que o Senhor é longânimo e não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julgam tardia, mas que nesta longanimidade dele, ainda que nós não conseguimos entender os planos e a mente de Deus, porque 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, e nós nesse tempo nós ficamos apavorados, porque somos humanos ainda, mas nós cremos no poder, na longanimidade dele, e que no tempo certo ele haverá de fazer a coisa que ele quer fazer. Mas lá no final haverá um novo céu e nova terra, para mim e para você e para todos aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Mas se nós voltarmos a 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 10 e 12, 10 a 12, nós vamos ver o seguinte: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 ao verso 12. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, e dissertais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Onde você vai estar? Qual a sua posição? Entre aqueles que serão desfeitos, entre aqueles que serão exterminados pela ira do Senhor, contra aqueles que um dia rejeitaram o seu plano de salvação. Aonde você vai estar? Entre aqueles que olham para esta palavra, para esta profecia de Naum e dizem: obrigado, Senhor, por ser um Deus tão poderoso, tão misericordioso e que nos ama. E eu sei, eu tenho a certeza dessa proteção. Ou entre aqueles que podem estar temendo a ira do Senhor, porque você rejeitou o seu plano, você rejeitou a Cristo como Senhor da sua vida. Versículo 15 do capítulo 1, Naum vai dizer: eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Celebra, ó igreja, porque um dia alguém anunciou as boas novas. Cristo Jesus é o predecessor desse anúncio, ele que saiu, ele é o semeador mor, e nós, como missionários chamados por ele, a igreja, como missionário que é chamado por ele, para proclamar o Evangelho, continua realizando esse trabalho, essa missão. Eis sobre os montes os pés do que anunciam coisa boa. Não vai repetir o texto de Isaías, né? Daqueles que anunciam coisas boas. Celebra as tuas festas, ó igreja. Viva na alegria que o Senhor te dá, que o Senhor nos dá. Porque o homem vil já não passará por ti. Ou seja, o inimigo não está sobre nós. É claro que temos lutas, temos dificuldades, pecados em nós, precisamos trabalhar e lutar contra. Mas sabemos que em Cristo nós já estamos assentados nos lugares celestiais, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Já vencemos em Cristo. Mas se você ainda não tem a Cristo como Salvador da sua vida, busque Ele. Entregue sua vida a Ele. E que esta palavra, que esta mensagem, que este capítulo, do versículo 1 ao versículo 8 de Naum, que foi para Nínive, não seja para julgamento, mas seja para aquelas pessoas que encontram, aquelas pessoas que já têm o seu coração transformado pela graça do Senhor, pelo ministério do Espírito Santo, em transformar ímpios em justos, cegos em alguém que pode ver as belezas de Cristo, as maravilhas do nosso Deus eterno e majestoso. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar, nosso Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela vida de Naum, ele teu servo, que trouxe essas verdades, ou seja, através dele o Senhor trouxe essas verdades para nós. E abençoa-nos, ó Deus, para que possamos realmente perceber as suas grandezas, as suas belezas, sua paciência para conosco, a sua graça e misericórdia e o seu poder em nos proteger e nos guardar. E se há alguém nesta noite que não tem essa consciência, que o Senhor possa trabalhar no seu coração com o teu Santo Espírito e assim, ó Pai, estar entregando a sua vida ao Senhor. Muito obrigado por esta noite, por esse tempo aqui. Abençoa-nos nesta semana, cada um dos seus afazeres, dos seus trabalhos, cada família aqui representada. Dê a tua graça, o teu poder, o teu favor. E que juntos, ó Pai, possamos trabalhar nessa semana para proclamar mais e mais do teu nome, do Evangelho de Cristo Jesus. Cada um dos seus desafios, cada um dos seus trabalhos, dos seus estudos, mas que todos nós possamos estar buscando ao Senhor em primeiro lugar. Nós pedimos a tua graça, leva-nos em paz para os nossos lares e que as nossas vidas possam servir para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Mais uma vez, obrigado àqueles que nos visitam. Nosso culto está encerrado. Uma boa noite a todos. Que Deus